Olá, pessoas! Quem é vivo sempre aparece, né? Então, não morri, tô aqui pra contar a história. Vamos ao vídeo? Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Então, realmente o sumiço foi grande, mas eu vou explicar os meus motivos, tá certo? Em primeiro lugar, eu fiquei pensando, depois daquele primeiro vídeo de empolgação, porque eu tava indo fazer a cirurgia, eu fiquei pensando, será que eu devo gravar mais vídeo? Eu não sei se eu tenho esse talento todo, na verdade eu continuo achando que eu não tenho talento, mas as pessoas estão me cobrando, né? Algumas pessoas que eu conheço que viram o vídeo me cobraram. Faz o vídeo, continua. Senão as pessoas vão achar assim, poxa, a menina foi fazer a cirurgia, não voltou, será que morreu? Bom, se eu tava querendo fazer, eu não vou fazer mais depois dessa. Então eu resolvi voltar para dar notícias aí, dizer que eu sobrevivi e tô aqui para contar a história. Eu fiz uma colinha, porque tem muitas coisas para falar e eu não tenho, assim, eu sou muito ativa, eu não consigo focar num conteúdo só, como eu já tinha dito no primeiro vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, perguntas. São as perguntas que as pessoas me fazem pessoalmente que eu resolvi responder aqui nesse vídeo para ver se esclarece mais, né? De repente esclarece algumas pessoas que querem me perguntar, mas que não estão aí, não podem me ver, não estão podendo falar comigo e não tem como perguntar. A mais frequente delas, Deu uma embolada aí, né? Esse mesmo, desculpa, tá? Ainda tô aprendendo. a primeira delas e mais frequente foi: você sente muita fraqueza? Você sente muita fome? Que uma vinha associada à outra. Bom, a fraqueza eu senti nas primeiras semanas. As 2 primeiras semanas do pós-operatório, a dieta é totalmente líquida. A gente passa uma semana inteira só no isotônico, na água de coco e no máximo um chazinho e muita água. O que acontece? Você sente como se não tivesse nada dentro de você, como se sua alma tivesse esvaziada. É um inferno. É a pior fase. Nessa fase eu tive crises de choro, crises de identidade, meio que batendo aquele arrependimento, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu não vou nunca mais poder comer, eu tô arrependida, enfim, graças a Deus e a minha psicóloga eu consegui vencer essa etapa, não entrei em paranoia, é uma etapa de cada vez, ela me ensinou isso, pensar que é para um bem maior e tudo foi superado. Nas terceira e quarta semana, tudo já vai ficando melhor, porque a gente já vai começando a inserir a dieta pastosa, na consistência de um purezinho, e vai ficando mais fácil. E aí a fraqueza também vai desaparecendo. Com 8 dias eu fui no consultório do médico e ele falou assim: você ainda não está caminhando na rua? Como assim? Tem que ajudar, tem que fazer atividade física. Mas caminhar na rua para passar mal, a sensação que eu tinha era essa: eu vou desmaiar, eu vou passar mal, então eu não vou fazer atividade física agora. Eu passei 30 dias afastada do trabalho, o que foi muito bom, porque eu não me sentia pronta, eu não me sentia com forças para isso. Então, esses 30 dias, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu já estava comendo carboidrato, já estava podendo comer de um pouquinho, de tudo, então eu já estava me sentindo mais forte, não tinha tanto medo de passar mal. E deu para voltar tranquilamente, estou ativa, graças a Deus eu voltei, porque eu não aguentava mais ficar dentro de casa, principalmente quando a gente está passando por essas dietas, essas coisas, a gente fica dentro de casa, vai ficar o quê? Pensando em comida? Pensando, meu Deus, não tô com fome, mas estou com vontade de comer, porque as vontades existem, é fato. Você está dentro de casa, as pessoas estão fazendo comida, às vezes você tem que fazer a comida e você saber que não vai poder se alimentar daquilo. Quando você está na dieta totalmente líquida, isso é uma tortura. Quando você começa outra dieta, não, porque você, meu Deus, eu nunca dei tanto valor a um caldo de feijão, a um purê de abóbora na minha vida, quanto eu dei quando eu comecei a comer, a inserir alimentos sólidos. Outra pergunta muito frequente é: você sente muita fome? A fome, gente, nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu não senti fome. Pelo contrário, eu me senti o tempo todo cheia, como se eu tivesse comido demais, como se a comida estivesse aqui. Então, acho que por isso a perda de peso no primeiro mês é tão fácil, porque além de você não estar
se alimentando, né, quase nada, você nem sente vontade. E a euforia de estar emagrecendo é muito grande. Agora eu já sinto fome. Não sei se é psicológico, mas quando vai se aproximando o momento de eu comer, porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas, quando vai se aproximando esse momento, eu já começo a sentir aquela fominha e tal, aquela necessidade. Mas não tem preocupação nenhuma, porque muito pouco você já se sente saciado. Pelo contrário, se tentar forçar um pouquinho a mais, se for com gula, não mastigar direito, se entala, passa mal. Eu já tive vários episódios de entalo, ultimamente eu tenho tido mais por conta das carnes e tal, do carboidrato. Quando eu vou comer, às vezes eu, na ânsia ali, que eu sou uma pessoa muito ativa, muito elétrica, eu fico naquela coisa, eu vou comer, eu preciso comer rápido, preciso almoçar, preciso voltar para trabalhar. E aí o que acontece? Não mastigo direito, resultado, entalo. Alguns pacientes pós-bariátricos conseguem melhorar esse entalo esperando passar, dando uma caminhada. Eu não consigo. Eu só consigo melhorar quando eu ponho para fora. Infelizmente, não é o ideal. Não é legal para a saúde, porque pode inflamar o aparelho digestório, mas eu só consigo quando eu vomito. Então, qual é a solução? É mastigar direitinho para não acontecer os episódios de entalo. Fora isso, a alimentação tá super tranquila. Realmente eu tô tirando todas as coisas que eu pensei que eu não ia tirar. Tô acrescentando coisas que eu nunca pensei que eu ia. Por exemplo, abobrinha, né, que eu não comia de jeito nenhum. Eu já fiz uma receita de abobrinha, de uma lasanha de abobrinha, comi e gostei. Outras coisas que eu amava, que eu pensei que eu não ia conseguir viver sem, como por exemplo, o arroz e o café da manhã, aquela xícara enorme de café com leite. Hoje eu coloco isso aqui de café, não consigo tomar tudo. É só mesmo pra dizer, tomei um pouquinho de café pro dia começar, por causa do vício mesmo do café de manhã somente. No resto do dia eu passo de 2, 3 dias sem ter vontade de comer carboidrato, só comendo caldinho, verduras e carne. Carne, bastante carne. Inclusive, pro pós-bariátrico é importante começar a refeição comendo a carne, que a proteína é fundamental por causa das vitaminas, complexo B, do ferro, do zinco, que estão presentes lá na carne e a gente não pode ficar sem ela. Isso eu agradeço, porque eu gosto muito de carne, então essa parte não é nada difícil para mim. Inclusive, não está sendo difícil não. Eu achei que eu ia sofrer mais, mas graças a Deus tá indo tudo bem, eu não estou sofrendo quase nada. Eu pensei que eu ia sofrer mais por falta de algumas comidas, mas graças a Deus eu não estou sofrendo. Outra pergunta: tá comendo de tudo? Já pode comer de tudo? Sim. Depois dos 30 dias, meu médico liberou para eu comer de tudo. Até porque ele me disse que essa coisa de você sentir muita vontade de comer uma coisa, vai lá, experimenta um pedacinho, você faz uma dieta para sempre e não passa vontade. Então é isso que eu tenho feito. Eu ainda não testei coisas muito doces, nem sinto vontade. Então, mas assim, carboidrato, massas eu já testei, o macarrão já testei, o arroz, já testei um pedacinho de lasanha e não me sinto mal, comendo pouquinho, bem pouquinho. Se passar um pouquinho do ponto, passa mal mesmo. Outra pergunta que as pessoas fazem muito, e essa eu confesso que incomoda um pouco, é: quanto você já perdeu? Quantos quilos você perdeu? Quase toda semana me pergunta: quantos quilos perdeu? Não é bem assim, gente. Assim, incomoda um pouco, por quê? Porque a gente tem nossas metas. Eu mesmo demorei muito a voltar a gravar. Outro motivo de eu demorar a gravar o vídeo é porque eu estava tentando atingir uma meta minha pessoal, não a meta do médico. As metas do médico eu atingi todas, mas a meta pessoal eu não tinha atingido, eu só consegui atingir essa semana que passou agora. Faltam pouco menos de 8 dias para fazer os 2 meses. Hoje é dia 9 de outubro e eu já atingi inclusive a meta do segundo mês. Mas a minha meta pessoal, que era perder 20 quilos antes dos 2 meses, eu não tinha atingido, eu estava com medo de não atingir e só queria gravar o vídeo depois disso. Essa pergunta do peso, inclusive hoje, mais pro finalzinho do vídeo, vamos criar um pouquinho de suspense. Então, essa pergunta do peso eu vou revelar mais pro finalzinho do vídeo, tá? Vamos falar de outra coisa aqui, as pequenas vitórias. Eu já tô começando a sentir. Por exemplo, olha só, eu já tô perdendo o segundo queixo,
Tá vendo? O segundo queixo tá indo embora, eu tô ficando só com um queixinho só. Pode parecer loucura pra quem tá aí de fora, mas eu pego aqui e já começo a sentir os meus ossinhos. Isso é uma felicidade sem tamanho pra quem é muito pesado. Só quem é muito pesado vai entender o que eu tô dizendo. Se enrolar numa toalha, tamanho normal, e ela fechar todinha no seu corpo. É uma coisa que não tem, vocês não têm noção da felicidade que foi quando aconteceu. Algumas roupas que eu via na vitrine e falava assim, eu vou levar, mas com aquelas coisas assim, eu vou levar, mas eu sei que eu não vou usar porque não vai ficar bem. Por exemplo, essa blusa que é um exemplo, ela tá folgada e eu nem vestia porque há 2 semanas atrás, há um mês atrás, ela nem me servia. Outra coisa, a felicidade de você conseguir andar normalmente, sem ficar ofegante, de começar uma atividade física e conseguir ir até o final, então fazer 30 minutos de caminhada sem parar e não morrer por isso. Eu comecei a atividade física, isso é importante para a continuação da perda de peso. Quando eu comecei, o peso voltou a cair de novo. E eu comecei com caminhadas, mas agora começou o período chuvoso aqui na região onde eu vivo, que é o Distrito Federal. Então o que a gente está fazendo? Eu digo a gente porque minhas filhas têm sido um apoio total. Todo mundo aqui está fitness, todo mundo está fazendo a reeducação alimentar e elas estão me apoiando bastante. Então a gente começa a dançar. Liga a TV, coloca uma aula de zumba na internet e dança aí 50 minutos sem parar e sem morrer, o que é mais importante, sem morrer. Uma grande vitória que eu queria compartilhar é a seguinte. Eu estava tomando até a internação, né? Antes da internação eu tomava 4 medicamentos de manhã e 4 à noite, só para pressão alta. Fora as medicações de dormir e etc. De todas as comorbidades associadas à obesidade, né? E à alimentação ruim também, porque não é só porque eu já perdi o peso que minha pressão melhorou, não. É porque a alimentação está sendo mais saudável, isso é importante frisar. Eu já estou tomando só 1,5. Com as 4 medicações, eu não conseguia manter minha pressão abaixo de 15/10, para vocês entenderem a gravidade do assunto. Hoje, quase 10 anos depois, eu vejo minha pressão de novo 12/8. Eu estou tomando somente 1,5 comprimido das 4 que eu tomava. Isso aí é uma vitória sem tamanho. Se eu não perder mais nenhum quilo, vou ficar triste? Vou, porque a intenção é emagrecer por estética também, mas a saúde foi o que me fez operar. Então, assim, todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Nunca tive problema de autoestima, etc, etc. Às vezes eu me frustrava por causa de roupas, mas nada muito grave. Então, o que acontece? O que me levou a fazer a cirurgia foi ver o peso que eu estava e pensar, poxa, se eu continuar assim, fácil eu vou chegar aos 200 quilos. Pode não parecer, mas eu estava pesando bastante, já vou falar quanto eu estava pesando quando eu me operei. E meu pensamento era, eu não sei se eu vou ver minhas filhas se formarem. Eu não sei se eu vou chegar à minha aposentadoria, né? A gente faz planos, né, de aposentadoria e morar no litoral, fazer alguma coisa da vida assim. E eu pensava, eu não vou chegar lá. Então eu já pensava em fazer seguro de vida para não deixar minhas filhas desprovidas se eu faltasse, porque eu não tinha certeza se eu chegava. Foi aí que eu resolvi, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu quero viver bastante, eu quero ver minhas filhas se formarem, eu quero ver minhas filhas se casarem, eu quero ter netos. Então, foi por isso que eu tomei essa decisão. Eu protelei muito tempo, porque eu achava, não, eu tenho cabeça de gordo, mas o meu médico me convenceu e hoje eu acredito que isso não existe. Então, assim, eu operei realmente aquela vontade, aquele viver para comer, acabou. Hoje eu tô comendo para sobreviver. Literalmente eu como para sobreviver, porque eu como as coisas que eu tenho que comer. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu tenho tomado também, que é uma curiosidade das pessoas. Né? Eu tô tomando aqui, ó, Whey Protein, que é uma proteína do leite isolada, que ajuda na reposição da proteína que o corpo não absorve direitinho. Tô tomando a glutamina, que é um composto que o meu médico nutricionista fala que ajuda a gente a continuar
o metabolismo funcionando mesmo durante o sono. Tô tomando colágeno para ajudar na relação da pele, que vai ficar inevitavelmente. E tô tomando um complexo vitamínico de AZ, que é pra... Olha o tamanho desse comprimido, gente. Que é pra complementar as vitaminas. Ah, e quando necessário eu tomo também uma injeção de vitamina, do complexo de vitamina B, que dói pra cacete, desculpa a palavra. Mas se é necessário, vamos tomar, que é pra dar tudo certo. Eu espero que quando eu faço meus exames dê tudo certinho, eu traga essa resposta pra vocês. Tá, então vamos finalmente à hora H. Tchananã. Gente, eu não falava meu peso pra ninguém, nem sob tortura. Por quê? A gente se sente envergonhado, principalmente por causa do julgamento das pessoas. Meu Deus, como é que você chegou a um peso desse? Você deixa isso acontecer com você, você é desleixado, você não tem força de vontade. É isso que as pessoas pensam da gente. E não é isso. Obesidade é uma doença que mata. Enfim, hoje eu não tenho mais vergonha porque eu já perdi muito. E eu tenho muitos quilos pela frente ainda. Mas eu não tenho mais vergonha de contar porque eu acho que é até um estímulo para as pessoas, no caso das minhas filhas, para não deixar chegar nesse ponto, porque todo mundo aqui em casa tem essa tendência a ser gordinho. Eu entrei no centro cirúrgico com 130 quilos. 130 quilos. As pessoas falam assim, nossa, nem parecia. Graças a Deus que não parecia. Mas esse fato de não parecer também me causava problemas. Porque quanto menos parecia que eu estava tão pesada, eu pensava, não transpareço mesmo. Vou deixar pra lá. Vou comer mais um pedaço de pizza, vou comer mais um pedaço de lasanha, vou comer mais um churrasco gordo, que não tem nada. Eu sou tão pesada, mas eu não demonstro ser tão pesada. Isso era ruim. Eu consegui atingir a minha meta pessoal, que era chegar aos 110 quilos. Hoje eu me pesei e eu tô com menos de 110 já. Algumas gramas, mas menos de 110. E eu ainda não fiz os 2 meses. A perda de peso do primeiro mês era 10%. Então eu tinha que perder 13 quilos. Mas eu perdi 16. O meu médico deu parabéns, mas avisou. O resto vai ser mais lento. A perda de peso do segundo mês tá sendo mais lenta, mas eu já atingi a meta, que eu tinha que perder, eu tinha que chegar ao segundo mês. Deixa eu olhar minha colinha aqui só um minuto. Eu tenho que fechar o segundo mês com 109 quilos. E eu já tô quase lá e ainda faltam 8 dias. Só faltam algumas graminhas para os 109. Lá no terceiro mês, dia 16 de novembro, eu tenho que estar com 104 quilos. E eu creio que eu vou estar bem menos, se continuar nesse mesmo ritmo. E assim por diante. Cada mês eu falo para vocês. Por hoje é só. Lembrei, uma coisa que eu queria falar muito para as pessoas que vão fazer. Primeiro, companheira, a água sempre, sempre água, sempre. E segundo, não façam o que eu fiz. Não comprem uma balança. Não façam isso com vocês. O que aconteceu comigo? Estou viciada na balança. As pessoas desenvolvem vício por outras coisas. Eu desenvolvi com a balança. Tem vezes que eu me peso 3 vezes ao dia. E isso não é legal. Isso te torna mais ansioso, te torna mais paranoico. O certo é você se pesar no consultório do médico. Eu estou tentando fazer o desapego da balança, mas ainda não consigo. Mas eu já, pelo menos, já estou me pesando só uma vez por dia. Às vezes eu passo 2 dias sem pesar. Depois que eu vi que não adiantava nada me pesar, porque eu ficava era com raiva e queria quebrar a balança quando eu não tinha perdido nenhuma grama. Então não compre uma balança. Mas é isso aí. Eu tô com saúde, tô bem. Obrigada pela torcida de todos os meus amigos e parentes, e enfim, todas as pessoas que torceram por mim. Eu quero deixar aqui um beijo grande para a equipe que cuidou de mim no hospital. Eu falei que ia falar deles. Tem 2 anjinhos que ficam na sala de recuperação, chama Jonathan e Daisy. Doutor Rafael Galvão, que fez a minha cirurgia, uma pessoa muito paciente, muito tranquila, que me deu muita tranquilidade na hora da cirurgia também. Então, é só agradecer e dizer para vocês, tem alguma dúvida? Eu prometi que vou falar de outros assuntos, então coloca aí o que vocês querem que eu fale, o que vocês querem que eu conte, seja da vida profissional, seja da parte da matéria, né, que eu sou professora de língua portuguesa, seja curiosidades, perguntem, eu vou responder para vocês. Eu prometo que não vou demorar mais a gravar vídeo, tá bom? Por hoje é isso. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, tá certo? Se for do agrado, se não for, fazer o quê, né? Beijo então, até mais.